Uhum. Deixa eu ver, gravação, transcrição. Deixa eu ver, gravação. Ah, pronto, a gravação iniciou. Pode passar, Bruno? Pode passar, Bruno, para o próximo slide? Não. Uhum. Estamos com uns probleminhas técnicos. Uhum. Ah, agora foi. É bom. Essa 29ª reunião do fórum, né? A primeira de 2024. Pode passar, Bruno. Essa é a pauta de hoje, né? Que vai ser basicamente sobre o lançamento, né, do balanço anual do terceiro plano de ação, né? Foi lançada no início desse mês e que já foi compartilhado com vocês pelos seus e-mails. E, além disso, o monitoramento das ações, né, realizadas no âmbito dos 4 compromissos nos últimos meses. Aí, dentre os 4 compromissos, a gente vai se aprofundar especificamente sobre o documento orientador do plano de comunicação, engajamento da Agenda Municipal 2030, né, do compromisso 2, e também sobre a organização do FISP 2024 e o novo diálogo aberto, né, ambos inseridos no compromisso 3. Pode passar, Bruno. Bom, essa introdução. Primeiro, antes de começar a reunião, a gente compartilha com vocês a proposta, né, de calendários para as próximas reuniões do fórum. E, basicamente, esse ano vai ser o ano derradeiro, né, de implementação final do compromisso 3, e vão ser realizadas, assim como no ano passado, 6 reuniões, né? Então, a primeira seria a reunião de fevereiro de hoje, né? E a próxima seria a de abril, né? Que vai contar basicamente, né, com o monitoramento trimestral que a gente faz, né, trimestralmente que a gente pega, né, todas as ações realizadas nos últimos 3 meses dentro do plano de ação em governo aberto, valida com vocês do Fórum de Gestão Compartilhada e envia as atualizações para o site da UGP. Bom, na terceira reunião do ano, que será realizada em junho, a gente propõe já iniciar os trabalhos para a discussão do balanço final do terceiro plano de ação, né, que vai ser o relatório executivo, né, de implementação do plano de ação que será entregue, né, logo após da entrega final do plano de ação, né? E também a gente propõe que se tenha início a construção do documento de transição para o quarto FGC, né? Que bom relembrar para vocês que o terceiro plano de ação está previsto para ser implementado até outubro de 2024, né, desse ano. Então já seria interessante, alguns meses antes, já iniciar, né, o processo de confecção, né, desse documento de transição para auxiliar os trabalhos do quarto Fórum de Gestão Compartilhada. Né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, sugestões em relação a esse plano de transição. Podem falar, gente. Mas é basicamente isso, né, da terceira reunião, né, e junto desse documento de transição seria interessante a gente elencar, né, propostas de inovação para serem captadas, né, utilizadas durante a confecção e implementação do terceiro plano, né, que aí está no tópico, né, de propostas de inovação para o próximo FGC. Aí na reunião seguinte, que seria em agosto, vai ter novamente um monitoramento trimestral. Pode falar, Armando. Não, eu só estava. Tô de acordo com o cronograma, mas talvez para a gente se balizar melhor, como é o final do nosso mandato, então o nosso mandato encerra exatamente quando, Luan? E quando começa o mandato do próximo fórum? Pelo que. Pode Armando, falar, Paty. posso falar, Luan? Armando, a entrega do plano é outubro de 24, né? Então, a gente estende com vocês até dezembro, tá? Quando a gente pretende já estar com a minuta para o chamamento do próximo fórum
em vigência, tá? Para a gente poder fazer os processos do edital, tá? A gente, dentro do plano, a gente encerra, né, em outubro, mas lembrando que ainda tem o trabalho com o IRM, né, que vai acessar esse fórum até concluir, né, a análise da entrega de todos esses compromissos, tá? Então, o novo fórum, o chamamento dele vai acontecer no início do ano seguinte. Quer dizer, Geralmente, a gente fica uns 2, 3 meses sem fórum de gestão compartilhada, porque os fóruns existem em função dos planos de ação. E aí a gente acompanha um calendário da OGP sobre a construção do novo plano, e aí a gente ainda não tem as datas certinhas para compartilhar com vocês. sim, mas Mas, sim, esse grupo desse fórum, ele termina no máximo no dia 18, é isso, de dezembro? isso. Daí para frente não tem mais nenhuma atividade, não tem mais nenhuma agenda, Não, né? aí talvez vocês possam ser convocados individualmente para a entrevista do IRM, enquanto GT, mas mesmo assim, esporadicamente, Tá bom, tá bom. tá? Sim, só Legal. lembrando que são 3 avaliações, né, do IRM. A primeira que já foi realizada, né, que é sobre o processo de cocriação do terceiro plano. Aí você também tem a avaliação de cada compromisso finalizado, né. Atualmente a gente finalizou o compromisso 4 e a professora Neuza já iniciou, né, a elaboração da avaliação do compromisso 4. Aí chegando no fim da implementação, né, dos compromissos 1, 2, 3, vão ser realizados relatórios, né, de avaliação desses 3 compromissos em especial, e o relatório final, né, que dá conta, né, de como foi realizado, né, o processo de implementação do plano, do terceiro plano de ação como um todo. E fora isso, né, tem as próximas reuniões, né, de agosto e de outubro, né, que vão continuar, né, com a elaboração do documento de transição, mas também vão contar com os monitoramentos trimestrais que a gente realiza periodicamente, né. E por fim, né, dia 18/12, está prevista, né, a nossa última reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, né, e que contará com o monitoramento final que a gente elaborará para enviar para a OGP, né, dos 4 compromissos, na verdade dos 3, né, Uhum. que um já foi entregue, né, e também pautar, né, os encaminhamentos finais para a próxima gestão para o próximo Fórum de Gestão Compartilhada. Acho que sobre o calendário é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Tá, Só tá isso relembrando. você já jogou todos os convites para essas datas. Sim. Legal, legal. Inclusive, até a gente passou aqui pela cabeça que essa reunião do dia 18/12, a gente podia fazê-la presencial, como o evento que nós Sim, fizemos no primeiro ano, quando a gente já pôde reunir vocês, né, para a gente poder todo mundo se encontrar sim, fazer um enfim, acho que pode encerramento. ser um encerramento. Ah, boa Tá? ideia. Então a gente pode deixar aqui uma observação, né, que essa de dezembro, ela vai ser presencial, e talvez, acho que seria interessante a gente antecipar em uma semana, porque a semana do dia 18 é a última semana de, bem dizer, de trabalho de todo mundo. E mês de dezembro, né, tem muitos compromissos, confraternizações, então talvez seja interessante, se for de comum acordo de todo mundo, ao invés de colocar no dia 18, colocar no dia 11. Vocês acham que seria interessante? Também, também. E então eu acho que a nossa sugestão é antecipar em uma semana essa última reunião do fórum. E uma das coisas que, só para ficar, né, evidenciado, as secretarias que fazem parte deste fórum são as secretarias que iniciam o fórum seguinte, tá? A gente só muda o fórum quando a gente tiver a parte que é de governo, a gente só muda depois que a gente souber os temas dos próximos compromissos de governo aberto, tá? Então, fatalmente, secretarias que trabalharam com governo aberto nesse plano começam os trabalhos do fórum com a gente, mas a hora que a gente decide
quais os temas entram dentro do plano, aí a gente faz essa mudança das secretarias, né? Vamos supor, né? Hoje a gente tem pessoal do Verde Meio Ambiente por causa da Agenda 2030. Vamos supor que a Agenda 2030 não entre no próximo plano de ação, então automaticamente a Secretaria do Verde, RI e Sim, CPEP sim. estarão liberadas, Tá. tá? Uma Ou outra dúvida, se no dia 11 já tiverem sido selecionadas as novas organizações da sociedade civil que vão participar do próximo fórum, por que não convidá-los para essa sessão presencial? Armando, a gente só consegue essa eleição no começo do ano seguinte, tá? Principalmente porque nós estaremos num período de transição de eleição municipal. Então, a Entendi, gente vai ficar prejudicado porque a gente não vai conseguir divulgar nosso edital. Vai ficar entendi, muito, a gente não vai conseguir fazer busca ativa das organizações, fazer essa votação de uma forma mais ampla. Então, a gente vai fazer no começo de 2025, a hora que a gente já tiver estabelecido, entendi. Tá tá bom. bom? Só para relembrar todo mundo, né, que os convites já foram enviados, né? A gente só vai mudar essa última reunião lá em dezembro, né? Mas também todos os links das reuniões estão disponíveis no site do terceiro plano de ação, né? Inclusive as atas das reuniões anteriores. Vou até passar aqui o link, né? Para pronto, passei. Pode passar, Bruno. A ata da última reunião, né, que está disponível na apresentação e também nesse link, né, que eu passei, e ela já foi aprovada, né, já que ela foi enviada, né, logo depois da última reunião que aconteceu em dezembro, né, foi validada por e-mail. Pode passar. Esse é o nosso próximo tópico, né, que foi o lançamento do balanço anual do terceiro plano de ação, né. Bom, esse documento foi lançado no dia 1º de fevereiro, né, bem no início desse mês, e contou com um balanço geral, né, do processo de implementação e monitoramento dos 4 compromissos, né, durante esse período de referência, né, que foi de outubro de 2022 a novembro de 2023. E, bom, ele foi baseado bastante, né, nas fichas de monitoramento mensais que a gente faz a cada reunião do GT, mas também contou com uma validação adicional, né, que a gente realizou dentro com os membros, né, de cada GT, né, e a gente verificou as informações, né, e por fim, né, o balanço está disponibilizado também, né, no site do terceiro plano de ação em governo aberto. Então, quem não viu, né, recomendo verem, né, o documento. E sobre o balanço, eu acho que é isso. Acho que podemos passar para o monitoramento dos compromissos. Bom, o primeiro compromisso é o compromisso 1, que trata sobre o fortalecimento das transparências, né, nas contratações e licitações da Prefeitura de São Paulo. Bom, deixa eu aprovar aqui. Dentro do compromisso 1, temos os marcos, né, 1.1 e 1.2, que estão principalmente, né, sobre o comando de Arquipe, né, do pertencente aqui na Secretaria de Gestão, e eu acho que o Lucas não vai poder falar, que eu acho que ele está sem microfone, mas ele me passou as principais atualizações desses marcos 1.1 e 1.2, né. Bom, dentro do marco 1.1, está sendo realizada, né, atualmente a criação de um cronograma de trabalho, e dentro desse cronograma de trabalho será explicado, né, como será realizada, né, a padronização que trata, né, o marco 1.1, né? Então ainda está em fase de planejamento interno, e ainda sobre esse marco 1.1, o pessoal de Arquipe já conversou com o COBS e já deu início ao cronograma, né? E eles esperam entregar, eu acho que ainda essa semana, né, até o final, até sexta, né, o cronograma final. Aí a gente já disponibiliza, né, na próxima reunião do GT com vocês, esse cronograma. Aí sobre o marco 1.2 não teve muitas atualizações novas, né?
E, por fim, né, temos o marco 1.3, né, que agora quem estava cuidando mais era o pessoal de COBS, né, liderado pelo João. E não sei se isso foi tratado na última reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, que foi em dezembro do ano passado e eu estava em período de férias, né? Mas em dezembro, né, especificamente no dia 23 de dezembro, a equipe de COBS, né, finalizou um glossário, né, de termos específicos a licitações e contratações e disponibilizou nesse site, presente nesse site, né? E, bom, nesse primeiro momento foram disponibilizadas, né, pelo que eu me lembro, 200 e poucos verbetes, né, e ao longo desse ano, né, até outubro de 2024, serão adicionados outros verbetes, né, que o pessoal de COBS, né, priorizou alguns verbetes para serem disponibilizados primeiro, né, com o tempo vão atualizando, né, aumentando assim o número de verbetes disponíveis no glossário. E por fim teve o Marco 1.4, que foi a continuação, né, do oferecimento de tutoriais e informações sobre o novo diário oficial, né? Inclusive, eu acho que a última atualização, né, foi o lançamento de vídeo de apresentação do novo diário oficial e vídeos tutoriais para servidores. Eu não sei se alguém do GT1, né, Sociedade Civil, ou de Sérgio quer falar, fazer algum apontamento. Acho que é isso. Então, acho que podemos passar para o compromisso 2, que é o sobre a Agenda Municipal 2030, né? E, bom, dentro dos dois primeiros marcos, né, temos o 2.1, que trata sobre a disponibilização, né, dos indicadores da Agenda Municipal 2030 dentro do Observa Sampa, né? E como atualizações, né, temos esse número atual de indicadores, né, 362 indicadores, e além disso teve o oferecimento de capacitações online sobre o observação. Tá? Aí não sei se alguém de CPEP, né, quer falar mais sobre o Marco 2.1, né, como está o andamento da subida, né, desses indicadores dentro do observação. Tá? Deixa eu ver. Se tiver ninguém observa aqui, não tendo ninguém do observa aqui, esse na verdade é um trabalho rotineiro, né, que eles fazem. Então, terminou-se principalmente o ciclo no ano passado, aí esse ano abre-se um novo ciclo. Eu não vou saber dizer com precisão, mas cada grupo de secretarias assim tem as suas datas de atualização de indicadores. Então, ao longo do ano, pode ser bimestral, pode ser trimestral, pode ser semestral, eles vão enviando esses indicadores. Então, é uma atividade contínua. Das captações eu sei menos, mas pelo que eu vejo da EMASP, eu sei que elas ocorrem. Obrigado, Ricardo. Acho que você pode falar já do Marco 2.2, né, Perfeito. que é a Uhum. página dos planos municipais. Uhum. A gente teve vários avanços, né, nesse marco. Sim, acho que esse é o mais interessante desse Uhum. compromisso. A gente, como já estava no passado, né, a Secretaria da Fazenda de Planejamento fez um grande mapeamento dos planos que estão ativos, das suas metas, indicadores, né? Tentou montar um painel de visualização no formato de um dashboard do BI, para a gente ver isso, né? E aí, aqui, propriamente, o compromisso é levar isso para o cidadão, né? Isso está disponível. E a gente alinhou que aqui, né, na Secretaria de Planejamento, a gente tem uma equipe de dados, programação, né, eles estão elaborando uma página, né, um hot site, que é um site um pouco mais simples, para quem não acompanha a discussão, né, se vocês quiserem conhecer um pouco, eles fizeram um site do programa de metas, que é onde lá você pode ver, tem painéis dentro, tem materiais, tem diversos links, né? Ele é um site que está hospedado na prefeitura, mas ele tem um plano, ele tem um nome diferente. Então, eles estão quase terminando uma primeira versão para a gente poder avaliar, e dessa primeira versão a gente vai juntar com o que a Fazenda já fez para poder ver os planos lá dentro. Eu acho que esse é um avanço legal, assim. Oi, Armando, pode falar. Não, o que que a gente tem que a gente já poderia ver, que vocês pudessem dar algum link, alguma coisa assim? Tem Aí alguma coisa? tá, ele vai. Tanto no um quanto no 2? Uhum. O- Do 1 você diz do Observa. É, é. Ah, tá lá no site.
se vocês entrarem, se você entrar no Observa, você consegue ver os diversos indicadores que a prefeitura produz. No 2, a gente tentou correr um pouco para trazer já alguma tela, alguma visualização, mas a gente não conseguiu ainda, porque o pessoal, na verdade, está querendo apresentar até o final dessa semana. Mas assim que a gente tiver já algum ambiente de homologação, uma coisa que consiga navegar, já navegável, a gente compartilha. Mas estamos dentro Legal. do cronograma. Está dentro Tá do bom. cronograma, lá para a ideia é em que em março esse site já esteja disponível. Tá bom, obrigado. Bom, temos os marcos seguintes, né, do compromisso 2. Pode passar, Bruno, o slide. Armando, disponibilizei aqui o link do Observa Sampa, tá? No chat. Obrigado, Patrícia. Bom, Eu devo ter ele aqui também, mas foi bom, que assim me ajuda. Bom, do marco 2.3, né, a principal atualização é que a equipe que ficou responsável de construir, né, um documento orientador para o plano de comunicação e engajamento da Agenda Municipal 2030, né, já finalizou a minuta desse documento orientador, né, e o Bruno está abrindo aí para vocês verem, né, e basicamente o documento orientador consiste no contém, né, todas as diretrizes que deverão ser incluídas, né, dentro do futuro plano de comunicação da Agenda Municipal 2030, né, e dentro dela tem uma introdução, né, do porquê existiu um documento orientador para o plano de comunicação e também o porquê de existir, da necessidade, né, de existir esse plano de comunicação, né. Então, dentro dele a gente aborda, faz uma breve introdução sobre os ODS, né, sobre a Agenda Municipal 2030 e também do surgimento, né, do compromisso 2, né, e que aborda, né, como que surgiu, né, essa demanda de engajar mais os munícipes, né, daqui da cidade de São Paulo na concretização e no monitoramento da Agenda Municipal 2030. Aí, em seguida, a gente elabora, né, como foi, né, o passo a passo na elaboração desse documento orientador, que como teve como principal parte, né, a condução de 3 oficinas participativas realizadas no ano anterior, né, que a primeira foi realizada em 30 de janeiro de 2023, né, contando principalmente com servidores públicos municipais, né, mas ligados à área da implementação da Agenda Municipal 2030, né, ou seja, um público mais especializado. Aí tivemos uma segunda oficina, né, em 28 de março, que contou com, além de servidores públicos, conselheiros municipais, né, poderemos dizer assim, um público intermediário, né, com conhecimento, né, da Agenda Municipal 2030, mas não tão aprofundado assim, né, na própria agenda. E, por fim, teve a oficina de 19 de agosto, que foi evocada com munícipes, né, e foi realizada, né, presencialmente no Saúde Parelheiros. E, fim de todas essas oficinas, né, a gente pegou as principais sugestões e todos os produtos elaborados dentro dessas participações, né, colocou nesse documento e a partir disso a gente definiu diretrizes, né, que deverão criar a construção do plano de comunicação e da agenda do plano de comunicação e engajamento da Agenda Municipal 2030. E bom, sobre isso, né, essa minuta do documento orientador e os próximos passos dela são esses que está aí. A gente enviou esse documento, essa minuta, né, do documento orientador para a Comissão Municipal ODS, né, que é a principal responsável, né, pela implementação, né, da Agenda Municipal 2030 e do monitoramento dela dentro da cidade de São Paulo. E aí o intuito é a própria Comissão Municipal ODS, né, junto com o auxílio, né, do pessoal do plano de ação em governo aberto, elaborar esse plano de comunicação, né. E, bom, e no dia 7 de março, né, haverá uma reunião da Comissão DS e o pessoal daqui de Governo Aberto estará presente, né, para falar, né, um pouco sobre esse documento orientador e o que se espera para esse plano de comunicação e engajamento. E também em março, né, no dia 25,
até o dia 25, a minuta, o documento orientador, né, será divulgado, né, como uma das entregas do compromisso 2 do terceiro plano de ação em governo aberto. Então, a ideia é pegar essa minuta, né, que já vai contar, né, com os comentários e sugestões da comissão DS e diagramar, né, essa diagramação será feita pela própria equipe, né, daqui de governo aberto e divulgar, né, para o público em geral, porque a gente acha importante, né, já que como o documento orientador contou né, com a participação popular, então né, seria justo, né, divulgar, né, e deixar disponibilizado esse documento orientador para a população aqui da cidade de São Paulo. Não sei se o Bruno quer falar mais alguma coisa, né, ou alguém do GT2 em relação ao documento orientador e o plano de comunicação. Acho que é isso mesmo, né? O próximo passo vai ser formar um grupo de trabalho dentro da comissão ODS que envolva a equipe responsável dentro do plano de ação do GT2 para dar condução e a gente fornecer um suporte para a comissão ir formando esse documento até a sua entrega, que é planejada para outubro de 2024, né? Uhum. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, até a gente, mais cedo, né, estamos tentando, né, marcar uma reunião de alinhamento, né, entre CEPEP, né, e o Verde Meio Ambiente, né, para alinhar um pouco sobre os próximos passos, né, já que a Comissão Municipal ODS, né, nesse ano haverá um processo de eleição que pode dar algum atrito, né, então seria interessante, né, a gente alinhar desde cedo nessas expectativas, né, e estabelecer mais concretamente, né, os próximos passos da confecção do plano. Aí tem o marco 2.4, né, que é sobre as formações com foco na Agenda 2030, né. Elas foram oferecidas, né, desde o início da implementação do plano de ação em governo aberto, e não sei se tem alguém aqui do Verde Meio Ambiente, né, que pode falar sobre o oferecimento, né, das formações dentro desse marco, né? Acho que não tem, né? Mas pelo que foi, Luan, uma das pode coisas falar. a gente sabe que a Amapaz, ela tem uma grade de formações voltada para esses dois temas, tá? Então, o que a gente pode fazer é verificar com a Escola da Amapaz qual a grade desse ano de 2024 e com relação ao programa Agentes de Governo Aberto, a gente já tem também 4 vagas garantidas dentro do programa que vai abordar o tema dos ODS, Agenda 2030 e o programa Agentes de Governo Aberto tem seu início no mês de abril. Então, de abril a julho, vão estar acontecendo essas oficinas e serão 4 projetos, 4 vagas dedicadas a essa temática. Perfeito. Acho que era isso mesmo, né? Sobre o marco 2.4. Acho que podemos passar para a próxima, que é o compromisso 3, né? Bom, acho que pode passar, Bruno, o próximo slide. O primeiro marco é o marco 3.1, né, que é a organização, né, dos fóruns interconselhos daqui da cidade de São Paulo. Deixa eu provar aqui. Obrigado. Uhum. Bom, e como vocês sabem, né, o FISP de 2023 foi realizado ano passado, em novembro, e para esse ano, né, no ano de 2024, a gente está planejando em realizar o FISP mais cedo, né, até por causa do período eleitoral, né, e de todas as restrições, né, que a comunicação, né, daqui da prefeitura vai ter que seguir, né, durante esse período eleitoral, né. Então, por enquanto, né, provisoriamente, né, a gente planejou de realizar o próximo FISP, né, que é o FISP de 2024, em 2 datas, né, nos dias 22 e 23 de junho de 2024, que vão ser sábado e domingo, né. A ideia é realizar em 2 dias, né, sendo que no primeiro dia seria das 10 às 18h30 e o segundo dia das 10 às 16h30. O local provavelmente vai ser a Unip do Polo Paraíso, né, Vergueiro, localizada na Rua Vergueiro, bem próxima, né, ao Centro Cultural de São Paulo.
E tanto para a organização, né, do FISP 2024 já foi criada, né, uma comissão organizadora, que conta com a participação da Coordenadoria de Governo Aberto e da Coordenadoria de Participação Social, né, ambas da Casa Civil, com a coordenação de gestão dos colegiados, né, do Verde Meio Ambiente, né, que já colaborou com a gente na realização do FISP de 2023, e também com a participação da Diretoria de Participação Social da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que eu acho que já foi abordada, né, numa reunião do GT3, né, mas eles também realizaram um encontro, né, entre conselheiros ligados, né, aos conselhos ligados à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e a Secretaria teve conhecimento, né, do FISP, né, e até participaram, né, uma representante, e a gente teve essa ideia, né, de colaborar juntos, né, para a próxima edição do FISP. Pode falar, Paty. Isso, não, só para dar uma porquê, né, de serem 2 dias, a gente fez uma pesquisa, tá? Que nós passamos dentro do próprio evento. Embora nós tenhamos tido poucas contribuições, a gente teve algumas contribuições com relação à questão de conteúdo e o formato que nós adotamos. Então, baseado nessa pesquisa e também em reunião aqui com as equipes que trabalharam com a gente dentro desse processo, a equipe da Casa Civil e a da Secretaria do Verde Meio Ambiente, que a gente está pensando efetivamente no formato de 2 dias. A gente vai diminuir a grade do dia, que é para as pessoas possam participar de diversas atividades e não termos muitas atividades concorrentes, que foi o que aconteceu nesse primeiro fórum, né? E a Secretaria de Direitos Humanos, ela por si só faz a gestão de 15 diferentes conselhos, então é muito importante a gente trazê-los para dentro desse espaço. Tá? Então, a gente vai começar, a gente já tem essas datas definidas, questões de horário, então, essa comissão for formada e agora a gente vai detalhar um pouco melhor, né, e realmente escrever o que vai ser o FISP de 2024. Sobre o novo diálogo aberto, né? O piloto, né, do novo diálogo aberto já foi apresentado, né, na última reunião do FGC, né, pelo que eu me lembro, e atualmente esse redesenho, né, está sobre a avaliação, né, da autogestão. E dentro, né, a gente já apresentou pro... pode falar, Paty. Quer que eu explique, Luan? Sim. Tá? Então, é o seguinte, gente, na última reunião que nós tivemos, tanto do GT, que cuida, né, dessa parte, foi feito um redesenho do diálogo, baseado em todos os trabalhos participativos que nós fizemos. Nós apresentamos para o nosso secretário e agora ele está em análise na Secretaria de Governo, porque a nossa proposta ela é muito abrangente, ela mobiliza diversas equipes, que não só a subprefeitura, como também atribui mais atividades aqui à equipe da Coordenadoria de Governo Aberto. A gente está passando também por um processo de tentativa de reestruturação da área em função de saída de alguns servidores. Então, esse desenho ele está nesse processo de aprovação do alto escalão. É claro que a gente não obtendo o aval do modelo ideal que nós propomos, a gente tem também já uma segunda proposta que a gente só vai levar à frente. Na verdade, não é uma segunda proposta, são adequações dependendo do retorno que nós tivermos. Mas o diálogo aberto, ele já está numa fase transitória. Tá? Então, esse ano, novamente, ele vai acontecer dentro das audiências públicas, junto da lei orçamentária anual, né? E é essa mesma proposta de atingir as 32 subprefeituras, porém, num formato já diferente do anterior. Antes do diálogo aberto, a gente tratava do que tinha sido feito no passado. Então, um exemplo, agora em 2024, se fosse no modelo antigo, nós estaríamos apresentando o que foi feito no ano de 2023, na audiência que está discutindo o que vai ser feito no ano de 25. Então, agora a proposta nós vamos trazer um pouco do que foi realizado no passado, o que está sendo realizado este ano, para servir como base para as discussões da formulação do orçamento para o ano seguinte.
tá? Então, o diálogo ele já está sofrendo essa alteração, de ao invés de ficarmos contando o passado, nós estamos trazendo um pouco mais sobre o que está acontecendo, o que foi feito recentemente, para que as pessoas tenham maior condição de discutir o que ainda é necessário para propor dentro do orçamento. E isso veio muito, inclusive, nas oficinas, e quando a gente passa questionário, né, a preocupação realmente das pessoas é mais conversar sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, sobre o que aconteceu no passado. Tá? Então, a gente está aí numa fase de transição e em abril nós estaremos nas 32 subprefeituras. Obrigada, Luan. Pode voltar um pouquinho, Bruno? Não sei se alguém ficou com uma dúvida sobre como será realizado o diálogo aberto esse ano. Acho que... temos também o marco 3.4, né? Que é da ferramenta Conselhos do Participe Mais. Pode falar Posso também, falar aqui também. Bom, com relação à ferramenta a gente tem, né, o marco das formações. Então, com relação às propostas de formações, já está garantido o programa Agentes de Governo Aberto, com 9 categorias, 4 vagas para cada uma delas. É claro que a nossa articulação com os conselhos está sendo diferente. A gente está desenvolvendo trilhas junto aos gestores de conselhos, que é para a gente atrair mais público. Fechamos no final do ano passado, começo desse ano, uma estrutura nova de formação proposta pelo Instituto Prospectiva. Inclusive, depois, se o Armando e a Clarice quiser contar um pouquinho sobre o que nós programamos para esse ano com eles, né? E com relação às formações, elas vão acontecer dentro deste ano de 2024 também. Com relação à ferramenta Conselhos do 3.4, quando nós fizemos o FISP em novembro, nós mostramos a ferramenta em homologação, foram realizados testes. Depois desses testes, algumas melhorias foram identificadas, algumas correções, saiu uma nova testagem no final de janeiro, e uma nova lista de orientações e algumas correções foram necessárias agora no mês de fevereiro. Então, a nossa expectativa é que o primeiro conselho, o CONDEUSP, que é gerido pela Controladoria Geral aqui do município, vai ser o primeiro conselho a integrar a ferramenta, tá? E aí, isso deve acontecer na segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, porque a gente está dependendo de um ok da data da fábrica. Nós já aprovamos o início da segunda e terceira etapa, porque lembra que eu falei para vocês, a implementação é faseada. Então, a gente começa com o CONDEUSP, e logo em seguida, a gente já afirmou com a Secretaria de Direitos Humanos que os conselhos que vão entrar dentro da plataforma são os conselhos administrados por direitos humanos, e até a gente terminar essa implementação, a gente já concluiu a segunda etapa da plataforma, que aí é trazer aqueles conselhos que têm atuação territorial, que são divididos por regiões, como CADs, parques e CPMs, tá? Então, a gente tem aí a proposta de terminar essa segunda e terceira etapa dentro do mês de maio. Clarice, Armando, se vocês quiserem falar sobre a formação do INSPER, por favor, fique à vontade. Deixa a Clarice falar. Não estou vendo a Clarice. Será que ela caiu? Peraí, deixa eu olhar aqui na lista. Ela está aqui, mas o microfone está desligado. Bom, Desculpa. Então, opa, tudo bem, pode falar, Armando. Tudo bem. Não, fala você, Clarice. Bom, a gente fez... Oi, boa tarde a todos. Eu tô fora, estou com a internet baixa aqui, por isso que eu estou sem a minha imagem. Então, a gente acabou fazendo uma reunião para fazer uma avaliação do processo que foi o ano passado, né? E a gente, para atender melhor esse grupo de conselheiros, com o curso, a gente ampliou a possibilidade de ter aí
turma também no final de semana, né, no sábado, né, e aí fizemos as turmas também durante a semana. Eu acho que essa forma de atender para uma plateia maior também vai poder não ficar restrito a uma determinada subprefeitura, né? Mas a gente realmente fez uma remodelagem no curso, tá? E um outro ponto é que o curso também foi feito aí uma abertura maior para em termos de participação, né? Eu acho que resumindo rapidamente é isso, né? Patrícia, se quiser complementar, por favor. Isso mesmo, Clarice. A gente volta mais uma vez a agradecer a parceria de vocês, tá? Para a gente está sendo muito importante e realmente é isso, né? A gente abriu o escopo, então não vai mais ser determinado só os conselheiros participativos. A gente mudou a questão de pensando o planejamento, como eles podem se planejar, aprender a se planejar antes de planejar o território. Nós reduzimos a quantidade de turmas, mas a gente já vai fazer uma divulgação ampla, já distribuindo, já notificando as pessoas de quantas turmas teremos neste ano e do tipo corre, que é só esse ano, vai acabar. Então, eles vão poder se programar, porque a gente identificou que tem muitas inscrições, mas chega na hora, aparecem 3, 4 pessoas, ou então a gente precisa depois, por falta de confirmação, acabar cancelando as turmas. Então, a gente identificou que às vezes as pessoas se cadastram para garantir a vaga, mas depois chega no dia e não comparece, né? Porque outras vagas são anunciadas. Então, a gente vai fazer já essa divulgação de uma única vez para já montar as turmas ao longo do ano. Serão 2 turmas no primeiro semestre deste ano e 2 turmas no segundo semestre. Isso mesmo. Obrigada, Clarice e como um Armando. auxílio e como uma ajuda maior, né? A gente está falando dos novos conselheiros que vão vir, então a gente quer realmente deixar um residual para o novo conselho que vai vir. Então, quer contar um pouco do que a gente faz, né? Então, é treinar um pouco esse processo de passar realmente para que o planejamento não fique sem continuidade, né? Então, esse é o processo que a gente vai explorar no curso. Isso, bacana. Gente, antes da gente passar para o outro compromisso, dentro aqui desse compromisso de ação de fortalecimento dos conselhos, tem algumas ações que a gente vai desenvolvendo aqui dentro da coordenadoria que não necessariamente está listada como uma linha de ação, ou não necessariamente é um marco dentro desse processo, só que são algumas necessidades que a gente vai sentindo ao longo do caminho, que a gente fala, olha, então vamos fazer tal coisa para a gente poder potencializar tal marco do compromisso. Então, o que vai acontecer? Aqui, a Coordenadoria de Governo Aberto, nós propomos uma oficina para servidores públicos que fazem gestão destes conselhos. Só que vai ser um momento com servidor público e a gente vai colocar os servidores públicos que cuidam do CADES para conversar com os servidores públicos que cuidam dos CPMs, que cuida do Conselho da Criança e do Adolescente, que cuida do Conselho de SMU, por exemplo. Então, assim, essa proposta é que os diversos servidores públicos que lidam com conselhos constantemente venham trocar as suas experiências, porque a gente percebeu que cada secretaria tem a prerrogativa de fazer a administração do seu conselho, da gestão dos seus conselhos, mas a gente também percebeu que muitas vezes esses servidores não conversam com outros servidores que também cuidam de conselhos. No entanto, depois que a gente fez o nosso fórum, a gente descobriu outros conselhos fazendo fórum também, inclusive um estava marcado para o mesmo dia que o nosso. Então a gente falou, olha, então acho que é importante colocar os servidores para conversarem, porque às vezes uma prática que um gestor adotou para determinada resolução de conflito pode servir para a resolução de algum conflito que outro conselho esteja passando. Então, nós vamos realizar essa atividade aqui no dia 6 do 3, então a nossa equipe que vai conduzir, vai ser a facilitadora, né, dessa conversa. A gente vai levar para início de conversa muitos dos desafios que foram triados por nós, desde lá a construção do plano de ação, até essas diversas atividades participativas que nós fizemos nos últimos 2 anos com os conselheiros,
para já mostrar para as equipes o que nós temos e entender que outros desafios existem e como que a gente pode pensar servidores em conjunto para colocar isso em prática. Isso também vai ajudar bastante a gente no sentido de aproximação, para que a gente possa disseminar melhor a nossa agenda de cursos e traçar as trilhas formativas de uma forma mais próxima de cada um desses conselhos e não só por uma divulgação pulverizada numa página ou por e-mail, que muitas vezes a gente sabe que as pessoas não veem, não lembram. Então, essa daí é mais uma proposta nossa de fazer esse elo. Agora a gente nós já estava trabalhando o elo entre conselheiros, mas agora também entre os servidores que cuidam desses conselhos. Obrigada, Luan. Opa, Armando levantou a mão. Vamos lá, Armando. Armando, tá sem áudio. Tá bom, essa iniciativa eu achei excelente, mas o que está me chamando a atenção aqui, eu não sei se eu entendi errado, no compromisso 3.4, como não tem o ano nas datas, eu fiquei um pouco confuso se está certo, se essas datas estão certas, porque o FISP não vai ser agora em junho. Não, já teve um, Armando. O FISP, ele teve a edição, porque assim, dentro do nosso compromisso, o FISP, o primeiro dele foi em 2023, o segundo 2024, e pela lógica da continuidade, vai ser uma vez no ano. Tá? É que o ano passado nós fizemos no final do ano. Esse ano a gente vai fazer em junho por causa das questões eleitorais. 2025 ele volta para o final do ano, que é para a gente ter um exercício Tá, então inteiro de essas atividade datas dos que estão conselhos. aí é de 2023. Isso, porque são coisas que aconteceram em 2023, mas Então, ainda tem põe coisas... 2023, acho que fica melhor, né? Ah, tá, você fala aqui na entrega, homologação, sim, É. ficou sem ano, mas ok. Agora eu entendi. Sim, a gente A coloca gente, o ano. a gente corrige aqui no template. Podemos passar para o compromisso 4, né? E, bom, ele já se encontra finalizado, né? Desde outubro do ano passado. E eu acho que de novidade, né, em relação ao compromisso, tem que a Neuza, a professora Neuza Santos, né, que é professora da PUC, ela vai ser a responsável, né, por realizar a avaliação independente desse compromisso 4. Então, ela já, durante, né, o ano passado, ela já realizou reuniões com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, né, sobre cada marco referente, né, a cada secretaria, né, e, por fim, a gente também teve uma reunião com a equipe do plano de ação com a Neuza, né? Explicou como se deu a realização da cocriação e ela já está com todos os documentos e atualmente ela está realizando, né? Vai escrever a avaliação independente do compromisso 4, que como vocês sabem, né, será posteriormente divulgada, né, e enviada para a OGP. Sobre o compromisso 4 é isso mesmo. Não sei se tem alguém de educação e saúde que quer falar alguma coisa sobre o andamento, mas como eles são eventos pontuais, né, não acaba não tendo tanta atualização depois da implementação, né, deles. É isso mesmo, Uhum. Luan. O compromisso entregue, agora a professora Neuza está fazendo a avaliação e quando ela for publicada a gente vai compartilhar com todos vocês. Beleza. Acho que era isso, né, o que tinha para ser falado, né, durante essa reunião. Tem alguém que queira dizer algo? Uma coisa? Acho que então podemos finalizar a reunião de hoje. Beleza, Fechado. tá bom. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até a próxima Obrigada, reunião gente. em Tchau, abril. gente. Tchau, Boa tchau. tarde. Muito bom. Até. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.